Ok, vamos iniciar aqui a explicação da segunda parte do trabalho. Eu espero que essa primeira vez seja o suficiente para a gente conseguir fazer tudo de uma vez. Eu admito que eu não sei se eu vou conseguir unificar a tela da explicação com o vídeo que eu estou gravando. Eu não sou um editor muito bom, professor. Mas a tela eu sei que eu vou conseguir gravar. Vamos lá. Explicando o código, na realidade ele não tem muita coisa de novo, não. Tem alguns var que eu vou explicar ao longo do código. Tem mais preload, mais imagens, óbvio, por causa da primeira fase. O tamanho da tela. Aqui, function draw, o papel de fundo que não muda, text size, todos os botões, padrão, os comandos estão lá embaixo, de mouse clicked, as coordenadas que ficam aqui, mostrando o tempo inteiro, e todos os botões. Algumas coisas para a tela 2, que eu vou mostrar mais pra frente. As options, ainda não coloquei opções para esse jogo, apenas o back, e o credits, apenas o back. Mas aqui seria só colocar a imagem e a minha e a do senhor, enfim, farei. A parte mais que eu acredito que eu acrescentei aqui foram as keys down para os botões direcionais left arrow, right arrow, up and down. De todo modo, sim, esse aqui, vamos startar o jogo, que eu acho que eu consigo explicar melhor dessa forma, porque o que eu mexi majoritariamente foi o nível 1. Startando aqui o jogo, a gente tem esse bonequinho, que ele já começa com as coordenadas XY. As coordenadas XY são a localização do bonequinho no mapa. E as keys são o que vão mover o bonequinho. Logo, se você mover ele para left, e se o X dele for menor do que 40, isso é importante para ele não sair da imagem. Vê aqui que eu estou apertando para a esquerda, mas como o X já atingiu 40, ele não passa mais. E isso vale para todas as direções, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Você pode andar à vontade com ele. Quando ele passar por essas coordenadas específicas, ele vai para a tela 5. Quais coordenadas são essas? Exatamente esse gordinho aqui, esse amiguinho aqui, que é outro Pokémon. E aqui seria em si a nossa primeira fase, que eu acredito que vai estar aproximadamente aqui. Você vai ter outra imagem de arena, a imagem do Totodile. O Totodile é o nosso personagem, é o nome desse Pokémon. O Snorlax é o nome do nosso Pokémon oponente. Os Rects, os text size, os HPs. Eu fiz uma pequena um códigozinho aqui para que o HP do Pokémon fosse uma variável. Então toda vez que eu apertar aqui, esse Hydro Pump, que é o ataque do nosso Pokémon, é como se ele estivesse atacando e ele vai tirar o HP do oponente. Então, onde é que eu mostro aqui no código? Aqui. Se o mouse clicker for nessas coordenadas que vão ser esse botão aqui, se o HP, esse HP eu nomeei o Snorlax HP, Snorlax Health Bar. Enquanto ele for maior do que 0, ele vai alertar Totodile, que é o nosso personagem, usou o Hydro Pump, que é o nome do ataque, e vai reduzir o HP do oponente em 3. Como o Pokémon normalmente é um jogo de turnos, o Snorlax ele tem direito a uma ação também. Então eu coloquei aqui que ele usa Tackle, é um ataque básico. E isso tira 3 de HP do nosso Totodile. THP seria Totodile Health Bar. E isso vai acontecer enquanto a barra de HP do Snorlax for maior do que 0.
if, eu usei um if e um else para isso, né? Enquanto for maior do que zero, se for maior do que zero, vai acontecer isso. Quando não for mais, vai dar um alerta de congrats, você derrotou o Snorlax. Aí vamos só dar uma exemplificação aqui, eu vou apertar Hydro Pump, vai aparecer um alerta que o Totodile usou o ataque, e vai aparecer o alerta do Snorlax, que ele usou o Tackle, e os HPs eles caem gradativamente. Eu vou usar novamente, porque é o único ataque que o meu Totodile sabe. E quando você zerar, você vai atacar mais uma vez, e ele vai aparecer Congrats, you defeated Snorlax. Dito isso, depois disso vai ter uma coisinha que eu achei bem bacana, que é esse código aqui. O x é igual a x-30. Lembrando que o x são as coordenadas do nosso bonequinho. Justamente por eu ter colocado aqui para ele iniciar no momento em que ele passa por cima dos Snorlax, ele continuaria indefinidamente. Ele passa por cima, aí ele entra na batalha, ele finaliza a batalha, aí quando ele sai da batalha, ele está nas coordenadas predestinadas para ele entrar novamente. Então ele ficava entrando e saindo automaticamente. Dito isso, eu, antes de finalizar, antes de voltar para a tela 2, que é o que acontece, ele volta para a tela 2, eu movo o Pokémon, o nosso personagem, um pouquinho para a esquerda, que seria esse menos 30 pixels. E majoritariamente, professor, é isso. Eu sei que não está a melhor coisa do mundo, mas eu estou particularmente orgulhoso do que eu fiz, sozinho e com a ajuda dos monitores. Ademais, depois disso, nas imagens a gente consegue ver aqui outros Pokémons. Eu poderia potencialmente mapear todos eles, para cada um deles ser uma luta, fazer um layout mais bonito. Eu admito, não vou negar, foi feito um pouco às pressas. E até aqui, depois seguir esse caminho para cima ou para baixo, fazer nível 2, nível 3, todos esses Pokémon seriam nível 1 e fazer o nível 2 depois. Mas no geral é isso. Eu não vou explicar muito de mouse click, de rect, de text size, porque todas essas explicações estão bem mais destrinchadas na primeira parte do trabalho. Eu admito que eu não vejo muita necessidade de apenas me repetir. As maiores diferenças foram as keys, que seria o comando do teclado, mais alguns rects, mais algumas variáveis, mais algumas imagens e a fase em si. Caso eu tenha esquecido de explicar alguma coisa, mas eu acredito que não. E tem aqui o botão de back, né? Você sempre volta pro start. Todos eles têm esse botãozinho. É isso. Sem mais, até a próxima.